Dando continuidade ao nosso conteúdo, né, de terraplenagem, nós vamos ver hoje noções gerais sobre terraplenagem. Isso vai incluir alguns quesitos como é feita a classificação dos solos. Nós vamos já ver um pouco sobre os equipamentos, apesar de ter uma aula dedicada só para os equipamentos, né, nós já vamos iniciar essa parte. E também vamos ver a parte de empolamento e redução volumétrica dos solos. Inicialmente, né, a primeira coisa que nós temos que falar é os modelos, né, as modalidades, melhor dizendo, que nós temos de terraplenagem, tá? Sendo ela manual ou mecanizada. Para manual, pessoal, né, basta aí inicialmente uma pá e um picareta. Eu sei que nós podemos trabalhar com carrinho de mão e outros equipamentos, né, mas para se iniciar, né, pá e picareta é o essencial. E aí, olha só, o que é interessante observar, tá, é que de cara o que se imagina é que por ser manual, ela é mais lenta, por utilizar força humana, né, e não de um trator. Mas acontece que tem uma equivalência, né? Então, olha só, para mover 50 metros cúbicos em uma hora, claro que isso aqui é uma estimativa, tá? Você precisa de 100 homens. O mesmo é feito com apenas um homem, né, operando uma escavadeira. Claro que, muito antigamente, pessoal, né, lá no início da Revolução Industrial, antes da Revolução Industrial, inclusive 1800 e alguma coisa, né, não se tinham equipamentos ainda. A mão de obra era muito barata, tá? E a criação dos equipamentos, inclusive, se deu no início ali de 1900, né, juntamente com os motores, né, que começaram a surgir em 1900, tá? Então, os primeiros, na verdade, eram tratores, né, mais voltados para agrícolas, com equipamentos acoplados para realizar a terraplenagem, né? Então a gente vê aqui que ela não era lenta, né, devido à mão de obra abundante e baixo custo. Ainda hoje é feita a terraplenagem manual. Tá? Eu quero deixar isso bem claro. Muitas vezes não é possível você adentrar com equipamento muito grande em certos locais. E por conta dessa dificuldade de acesso, muitas vezes se faz necessário a realização da terraplenagem manual. E a terraplenagem mecanizada, né, olha só, surgiu após a escassez da mão de obra. Então, no início lá da industrialização, né, da Revolução Industrial, esses empregos eles pagavam muito mais do que os empregos que você tinha lá no campo, tá? Então as pessoas começaram a migrar para trabalhar nas indústrias ao invés, né, de trabalhar no campo, né, fazendo terraplenagem de forma manual. Começaram a fazer uma troca por empregos que pagavam mais, tá? E aí os equipamentos eles foram melhorando com o tempo também, né? Inicialmente os equipamentos eram bem fracos, tá? Então você utilizava uma mescla de pessoas junto com alguns equipamentos, né? E com o tempo isso foi se adaptando, né, até a evolução total e dependendo do canteiro de obra você só tem equipamentos aí, né? Então nós temos aqui uns exemplos, né, da terraplenagem manual, antigamente, antes mesmo de existir terraplenagem mecanizada, né, utilizar nossos equipamentos. Então, olha só, produções, a ferrovia, pessoal, dos Estados Unidos, tá, que liga leste a oeste, ela foi toda manual. Eu não vou saber se a maioria, tá, mas uma boa parte dos operários eram chineses, inclusive, tá, e eles fizeram grandes festas depois que concluíram, né, ligação do Pacífico com o Atlântico, através de ferrovias. Então, dá para imaginar, né, o quão monumental foi a execução, né, dessa ferrovia. Quantos quilômetros de ferrovia tem para ligar aí, ó, Estados Unidos de leste a oeste, né, de ponta a ponta. Aqui tá a comemoração deles, né, quando eles finalizaram. Se vocês notarem aqui, vocês não vão ver os chineses, mas eu estava lendo sobre e é porque eles fizeram festas separadas, tá? Cada grupo teve sua própria festa. Quem pôde brincar aí com as locomotivas, né, foram os americanos, né, que estavam por lá. Aqui, ó, primeiro trator aí, tá, feito, né, lá em 1900, por volta de 1900, tá? Essa era a cara, tá, do trator, então era basicamente um motor, né, umas esteiras e uma lâmina na frente para ele empurrar solo, só, tá? E aí, olha só, a primeira motoniveladora, né, uma adaptação feita lá em 1900 e pouco também. E aí depois, olha só, Caterpillar, tá, pessoal? Eles vêm desde muito tempo, tá? Construindo aí tratores, tá? São muito famosos por isso. A gente tem um videozinho aqui, inclusive muito antigo, da Caterpillar, tá? Dessa época de quando eles trabalhavam, olha só, tá? De tratores diferentes aí, terraplenagem, quando se iniciou, né, a execução de terraplenagem, tá, mecanizada lá no início, um pouco depois ali da Revolução Industrial. O que que nós temos aqui? Olha só, operações básicas de terraplenagem. Isso aqui é essencial para todo o serviço de terraplenagem. Como é que funciona? Nós temos um ciclo de operação, tá vendo? Ciclo de operação. Esse ciclo segue esses 5 itens aqui, sempre, tá? Sempre você vai ter esses 5 itens quando a gente fala em terraplenagem. Como é que isso funciona? Olha só, qualquer equipamento que você utilize para realizar a terraplenagem, ele vai ter que passar por todas essas etapas. Vamos dar alguns exemplos. Eu coloquei aqui embaixo uns exemplos, né? Então, bora pegar o nosso primeiro exemplo. Trator de esteiras. Está aqui o trator de esteiras com uma lâmina, né?
muito conhecido como bulldozer. E aí, olha só, esse camarada aqui, o que que ele vai fazer? Ele faz tudo isso daqui ao mesmo tempo. Ele vai escavar, carregar o material, transportar, descarregar e espalhar tudo ao mesmo tempo. Como é que isso funciona, né? Imagina só, ele baixa essa lâmina, né? Quando ele baixa a lâmina, né? A lâmina, tá, pessoal? Porque isso aqui é afiado, é literalmente você faz o corte do solo, né? Para cortar o solo. Então essa lâmina aqui, ó, ela vai fazer o corte do solo. Esse solo que está aqui na frente, que está sendo cortado, ó, ele está sendo carregado na própria lâmina, né? Ele vai revolvendo aqui, né? E vai se acumulando na própria lâmina. Então ele está sendo, à medida que o trator vai para frente, ele realiza a escavação e ele carrega esse material na própria lâmina. Só que esse trator ele não para, ele continua andando para frente, né? Esse material vai se acumulando aqui. Então, na medida que ele continua indo para frente, ele está realizando o transporte. A partir do momento que ele nota, tá, que a lâmina já está cheia ou que ele alcançou o local que ele deve descarregar, essa lâmina ele vai começar a subir ela lentamente. Ele vai começar a descarregar e a espalhar esse material ao mesmo tempo. Então, esse camarada ele vai fazer isso aqui tudo ao mesmo tempo. Agora bora para um segundo modelo. Então nós temos aqui um Motor Scraper. Eu acho que essa foto é de um brinquedo, inclusive. Mas foi uma foto que estava com uma boa qualidadezinha, né? Então olha só, como é que funciona o Motor Scraper, tá? Ele é uma caçamba, basicamente, tá? Motorizada. Basicamente é isso. Essa aqui tá aqui a cabine, né? Motor e tá aqui a caçamba. Então, como é que isso aqui funciona, ó? Essa caçamba aqui, tá? Ela abre aqui embaixo. Ela tem umas escotilhas, a lâmina dela é aqui embaixo. Então essa parte aqui ela se separa e ela abre aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo desenhar. Ela fica assim e assim, pronto. Então, quando esse camarada vai para frente, ele se desloca, né? Esse material ele vai cortando, ó, e ele vai sendo empurrado aqui dentro. Aqui dentro tem um avental, ó, essa chapa aqui. Essa chapa ela esmaga, amassa um pouco esse solo que está entrando, para evitar um pouco o empolamento do material. E assim ele pode carregar uma quantidade maior de solo. Ele vai, ó, andando para frente e escavando esse material. Então o que ele está fazendo? Ele está fazendo esses dois aqui, ó, de uma vez só, escavando e carregando. No momento que ele enche, tá, a caçamba dele inteira, pode ser 9 metros cúbicos, 12 metros cúbicos, vai depender do tamanho do equipamento. No momento que ele enche esse equipamento, essa caçamba, ele sobe, né? Isso aqui fecha, né? A lâmina dele aqui, ó, vai fechar, tá? E aí ele vai fazer o transporte desse material, né? Então ele vai levar isso para onde quer que seja. Quando ele chegar, né, então, ó, ele fez a escavação e a carga, e aí em seguida ele faz o transporte separado. No momento que ele chegou no local desejado para despejar esse material, ele vai fazer, ó, esses dois aqui ao mesmo tempo. Ele vai descarregar e espalhar o material, né, porque ele vai baixar essa lâmina de novo até uma devida altura, e esse avental aqui, ó, vai empurrar de volta, tá? O solo que estava aqui dentro, ele vai expulsar, né, esse solo daqui e ele vai descarregar esse material, né? Então, ele faz esses dois, depois esses dois. O primeiro equipamento que nós vimos, né, ele fazia tudo ao mesmo tempo. Esse outro equipamento, ele divide em 3 etapas, tá? E nós temos mais exemplos ainda, né? Nós temos aqui outro exemplo. Se você tem uma escavadeira, né, seja ela uma retro ou uma pá carregadeira, esse equipamento, ele vai fazer aqui, ó, separado. Então, ele vai fazer somente a escavação. Depois que ele escava, que ele faz a escavação, ele vai carregar um caminhão, né? Ele não vai transportar esse material. Ele primeiro escava, depois ele carrega o caminhão. Depois que ele carregou o caminhão já não é mais a escavadeira. O caminhão é que vai realizar o transporte. Então aqui, ó, já é outro equipamento, é um caminhão que está fazendo o transporte. Quando esse caminhão chega no local desejado para despejar o material, né, ele descarrega, faz a descarga, só que ele descarrega, pessoal, fica um monte, né, fica tudo no mesmo lugar, ele não espalha. E por isso a gente precisa de um outro equipamento para espalhar esse material. Então vejam que mesmo quando a gente utiliza vários equipamentos diferentes, o ciclo de operação não muda. Ele continua obedecendo escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento. Sempre está nessa sequência.